Então, se preparem, vamos falar sobre diferenciação. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque o diferencial é o que muda o nosso jogo, o nosso diferencial é o que faz com que a gente, de fato, se destaque, né, dentro do nosso mercado, um mercado que está cada vez mais competitivo, um mercado onde as pessoas estão cada vez mais muito boas naquilo que fazem, aquelas que são, de fato, profissionais e querem entregar e gerar resultado para os seus clientes. Então, um mercado onde a gente chega na internet e parece que está tudo muito copiou, colou. Como é que você se destaca nesse mercado? Como é que você deixa de ser vista como a mais do mesmo? Então, vamos entender um pouquinho aqui, vou compartilhar com vocês o nosso conteúdo, e eu quero que vocês já olhem para esse conteúdo, pensando em como vocês vão aplicar isso no negócio de vocês, até mesmo porque já já a gente vai ter o nosso pitch. E aí eu quero que vocês já peguem a diferenciação de vocês e tragam para a mesa, para o nosso pitch, para que a gente possa exercitar isso aí também, tá? Deixa eu ver aqui se está compartilhando. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, vamos lá. Como se diferenciar em seu mercado e ser vista como uma referência no que você faz? Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Como eu disse, porque a gente começa a sair do mais do mesmo e conquistar o nosso lugar. Bom, eu comecei a apresentação, dei um bom dia para vocês, dei as boas-vindas, falei do portal, e agora eu entro aqui para me apresentar, para falar um pouquinho sobre mim, de uma forma muito resumida. Quem me acompanha já me conhece bastante, eu sou uma pessoa que eu deixo muito transparente meu posicionamento no digital. Sou empreendedora, mãe, chamo vocês de leoa, porque me sinto assim, me vejo também assim, como uma leoa com sangue no olho, sempre ativado, sempre pronta para fazer as coisas acontecerem. Eu costumo dizer que quando o dia promete, a gente faz cumprir, né? Então, sou apaixonada pela liberdade e um cafezinho coado com canela. Meu café está aqui, inclusive, já esfriou, mas eu não quero perder essa energia que eu estou aqui com vocês, então deixa ele ali, daqui a pouco esquenta e a gente segue. Sou publicitária, para quem não sabe, eu sou formada em publicidade pela Universidade Católica de Salvador, tenho um MBA de gestão estratégico, né, gestão de marketing estratégico, sou coach, fiz uma formação em coach pela SB Coaching, que é a Sociedade Brasileira de Coaching, e hoje atuo como mentora e consultora de mulheres. Além disso, juntamente com o Fernandinha, que está aqui, que vai falar sobre vendas com vocês, nós somos embaixadoras da Rede Mulher Empreendedora aqui em Salvador, então, se vocês já ouviram falar da Rede Mulher Empreendedora, somos as representantes da rede. Se precisarem de alguma informação também sobre a rede, fiquem à vontade para perguntar em outro momento. E sou a idealizadora aqui do portal, tá? Toco isso aqui como um sonho realizado, porque quando eu comecei a empreender, eu não tinha rede de apoio, eu não tinha um ambiente que eu pudesse falar de negócios. A rede, na verdade, foi o primeiro ambiente que eu conheci com esse intuito, e eu senti dentro de mim o chamado de criar esse espaço aqui para as pessoas também que me acompanham. E hoje, para falar desse tema, né, eu quero que vocês reflitam um pouquinho sobre o que diferencia você. O que faz de você uma referência? Você já parou para pensar o que faz com que as pessoas comprem de você, sigam você, acompanhem você, curtam seus conteúdos, consumam os seus serviços, produtos, o que você oferece? Você já parou para pensar o que diferencia? Se hoje a gente pudesse perguntar aqui, né, o que diferencia você do seu concorrente, da sua concorrente? Você saberia dizer o que te torna aí uma pessoa que se diferencia dentro do seu mercado? Opa, deixa eu voltar aqui a apresentação. Tá aí. O que te diferencia dentro do seu mercado? Quem quiser pode usar o chat aí para contribuir, tá? Para contribuir. Eu vou abrir aqui mais vocês para poder ver vocês aqui para mim. O que faz com que você seja uma referência no seu mercado? O que faz com que você se destaque? Qual é o seu poder principal? O que faz com que as pessoas digam assim, não, eu prefiro comprar da Dandara, da Lilian, que chegou por aqui também, do que comprar de outra pessoa, de outro concorrente. Nosso poder, nossa diferenciação,
é o que faz justamente a gente se destacar no nosso mercado, tá? Estou aqui tentando compartilhar, vou voltar aqui para vocês. E quando a gente fala, né, dessa diferença, desse fator de diferenciação, eu quero trazer esse conceito aqui para vocês, né? Um conceito que eu entendo que o fator de diferenciação, quando a gente pensa nele, e aí não só na gente como um profissional, mas na estrutura toda do nosso negócio, ele é um elemento ou um conjunto de elementos que torna a sua empresa, o seu produto, o seu serviço, você, única e distinta dos seus concorrentes. Tá? Então, se você for parar para pensar hoje, o que te torna única, o que te difere da concorrência, o seu produto, o que faz com que ele se destaque, o que o produto, o serviço dos seus concorrentes não tem, que o seu tem, e por isso ele deve ser consumido pelo seu público, pelo seu cliente ideal. O fator de diferenciação é o que faz com que uma marca se destaque em meio a um mercado saturado, inclusive, e conquiste a preferência dos consumidores. Então, por isso que eu falo, gente, que quando a gente fala assim, a internet é um oceano, é um mar de oportunidades, tem lugar para todo mundo. De fato, é um lugar que a gente não consegue nem identificar aonde termina, o limite do que a internet pode proporcionar para profissionais que estão aí vendendo seus produtos ou serviços. A grande questão é que os profissionais que de fato vão se destacar, e eu não estou falando aqui sobre você ter milhares de seguidores ou você faturar milhões no seu negócio, mas eu estou falando aqui em você ser relevante para aquele público que te acompanha, para a quantidade de clientes que você tem, para o público que está ali nos seus digamos assim, no seu raio de 360 graus ali, como é que você está sendo diferencial, como é que você está trazendo o seu destaque para esse público. Outro dia eu estava lendo uma frase que eu gosto muito de olhar para isso sempre, porque em um cenário onde a gente leva muito as coisas para os números, né, para comparação, para a quantidade de likes, para a quantidade de seguidores, para a quantidade de milhões faturados na internet, eu gosto muito de olhar assim, você precisa focar em quem está na sua volta. Se você estiver servindo muito bem a 100 pessoas, a 50 pessoas, esse é o seu universo milionário. Então, muitas vezes, as pessoas querem, eu quero ter 1 milhão de seguidores, eu quero ter muitas curtidas, eu quero me destacar na internet. Ok, esse é o desejo que eu te garanto, que é de todo mundo que está lá. Mas, se você não consegue fazer a diferença para aquele grupo que está mais próximo de você, dificilmente você vai conseguir furar essa bolha, entende? Então, olhe sempre para a sua transformação como sendo algo para você gerar para aquele grupo, aquela comunidade, para aquelas pessoas que estão em volta de você. Muitas vezes, esse é o seu milhão e você não está percebendo. Você está fazendo um esforço muito grande dentro do seu negócio para alcançar uma quantidade de pessoas, de seguidores, de visibilidade, que muitas vezes você já poderia estar sendo muito forte para 100, para 50, para 30 pessoas, se você estivesse servindo muito bem a elas. Então, quando você pensar no seu fator de diferenciação, pense sempre dessa forma. Em como que você pode impactar e gerar e se destacar para o grupo de pessoas mais próximo de você. E referência. Acho que todas nós, principalmente as que são profissionais, que não trabalham aí com produto ou com loja física, nós queremos muito ser referência. Não que isso não seja importante para esses outros perfis de negócio, tá? Claro que é. Mas eu gosto de falar sobre pessoas que prestam serviço, né? Profissionais liberais, prestadoras de serviço, autônomas, enfim, mentoras, consultoras, coaches, que a gente quer muito ser referência, né? É muito importante que a gente seja uma referência para o grupo de pessoas que nos acompanha, para o grupo de clientes que consomem os nossos conteúdos, os nossos produtos, os nossos serviços. Então, essa referência, ela vem exatamente desse reconhecimento social por um trabalho realizado com excelência. Então, não pense em você que você vai ser uma referência simplesmente porque você tem milhões de seguidores, porque os seus posts engajam muito, porque você tem várias curtidas em um conteúdo que você faz. Você vai ser considerado uma referência pelo seu servir, pela quantidade de impacto, pela qualidade do impacto que você gera para as suas pessoas.
sabe? Então, quando eu comecei na internet, em 2016, eu vim construindo, né, ao longo desses anos, muitas coisas. E acho que há uns 2 anos, mais ou menos, eu resolvi mudar o meu perfil. O meu perfil, na época, já estava chegando lá uns 2.000 e poucos seguidores, e eu larguei esse perfil e criei um perfil do zero, porque eu entendia que eu estava mudando o meu posicionamento e que eu precisava de pessoas que eu pudesse servir com aquele novo posicionamento. E a partir dali eu comecei a refazer esse novo posicionamento e esse trabalho. Porque eu não queria simplesmente estar ali gerando conteúdo para quem eu sabia que eu não podia ajudar. Eu queria, de fato, servir a quem eu sabia que eu podia servir, para que eu pudesse me tornar uma referência no meu mercado. E hoje eu me considero uma referência no meu mercado. Eu me considero uma referência para as pessoas que me acompanham e para aquelas que eu sirvo. Senão, eu não teria o portal hoje, senão eu não teria essas especialistas me acompanhando, senão eu não teria clientes no meu negócio, senão eu não atenderia hoje profissionais que buscam estruturação no modelo de negócio, senão eu nem estaria aqui nesse evento gerando esse conteúdo para vocês. Então, vejam que a referência a gente vai construindo, ele é um processo de construção a partir da nossa entrega. Só que uma das coisas que eu aprendi também, e aí eu quero que você fique bem atento a isso, porque a gente está falando sobre vendas hoje, a gente está falando sobre poder, a gente está falando sobre diferenciação, e isso, obviamente, respinga em resultado financeiro para o nosso negócio. Não basta apenas você se diferenciar, você ter fator de diferenciação. Você precisa saber comunicar o que te diferencia. Por que que hoje muitas profissionais muito boas, eu conheço profissionais excelentes que têm produtos e serviços maravilhosos, não conseguem se diferenciar. Aliás, não conseguem ser vistas como referência no que fazem. Porque elas têm um fator de diferenciação que muitas vezes nem conhece, não consegue identificar claramente e, pior, não comunicam também. Porque uma vez que elas não conhecem, elas não identificam esse fator de diferenciação, elas não conseguem comunicar isso. E aí ficam fazendo muito esforço, sem conseguir mostrar ao seu público, a sua minoria, que pode te gerar milhões, o porquê que vale a pena pagar para sentar à mesa dela, para consumir o produto dela ou o serviço que ela oferece. Então, não basta só você se diferenciar. Não basta só você dizer assim, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou boa nisso, eu entrego aquilo. Mas se você não souber comunicar isso, você vai patinar no seu negócio, tá? Então, hoje, eu quero que vocês comecem a observar alguns tipos de diferenciação e olhe para cada um desses que eu vou trazer aqui, qual ou quais você pode começar a pensar em desenvolver ou implementar no seu modelo de negócio, tá? O primeiro deles é um que eu amo, porque isso é uma coisa assim que eu, sabe, é um DNA que eu trago no meu negócio, que é a personalização. Então, tudo meu, eu gosto de trazer muita personalização, não só no meu material em si, nas minhas produções, nas minhas artes, no meu conteúdo, mas principalmente na forma como eu lido com os meus clientes. Eu gosto muito de trazer um relacionamento personalizado. Eu gosto muito de ter registro dos meus clientes. Eu gosto muito de ter histórico dos meus clientes, de ter base para, a cada conversa que eu ter com a minha cliente, eu poder falar dela, do negócio dela, e não do mercado como um todo. Perceba que isso faz muita diferença. Isso gera uma conexão absurda, e isso te dá um valor, isso mostra o quanto que você se importa com essa pessoa, com essa cliente que precisa de você. Então, produtos e serviços personalizados, de acordo com as necessidades e preferências individuais de cada cliente, é um grande fator de diferenciação que você pode aplicar claramente no seu negócio. E eu costumo dizer que esse é um dos fatores de diferenciação mais simples de serem aplicados, porque só precisa que você tenha escuta ativa, organização e processo. Só isso. Se você tiver escuta ativa, se você tiver interesse pelo seu cliente, se você tiver organização, tendo ferramentas ideais para armazenar essas informações, o que você vai colher do seu cliente, e se você tiver ali essas ferramentas, você consegue fazer todo esse trabalho de personalizar o seu atendimento, o seu serviço, o seu produto para o seu cliente, tá? Então, você pode fazer isso hoje de uma maneira muito simples, tendo registro dos seus clientes, conversando com seus clientes, desenvolvendo soluções que sejam pontuais para cada momento da jornada do seu cliente, e com isso você vai atender
o cliente em diversos níveis em que ele está. Então, começa a pensar, tá? Eu estou trazendo para vocês aqui algumas opções e tem muitas que estão vindo aí por aí. Então, vai anotando as que fazem mais sentido ou que você entende que você gostaria de experimentar no seu negócio, para você começar a aplicar isso já, para ontem. Inovação. Pioneirismo em um determinado segmento, oferecendo produtos e serviços inovadores e revolucionários. E eu costumo, gente, sempre falar que assim, eu participei, né, de um programa de inovação realizado pela FIEB, que foi o Join, que é o Jogo da Inovação. E dentro desse programa eu tive a oportunidade de desenvolver vários processos de inovação. Processos, ações, estímulos dentro da empresa em que eu trabalhava. Né? Então, tínhamos políticas muito grandes de inovação. Eu, inclusive, era líder do comitê de inovação. E dentro desse trabalho, a gente começa a perceber que o processo de inovação, ele ocorre olhando para dentro. A gente precisa mapear o mercado, a gente precisa estar atento às tendências, mas a gente só consegue inovar no nosso negócio olhando para a nossa estrutura de negócio, tá? Então, às vezes você já tem ali um produto, você já tem um serviço, e é dentro dessa estrutura que você vai inovar. Você não precisa necessariamente estar buscando coisas novas, coisas extremamente fora da caixa, coisas extremamente diferentes, né, em outros mercados, para que você tenha que remodelar, e muitas vezes você não tem recurso, você não tem tempo, você não tem braço para fazer isso. Quando, na verdade, você já tem ali dentro da sua estrutura algo que você pode inovar. Então, começa a pensar, dentro da sua estrutura, o que de repente você pensa, né, em diferenciação. A gente tem também a questão da acessibilidade, que é garantir que esses produtos e serviços, eles sejam acessíveis aí a todos os públicos, independentemente de suas limitações. Temos a questão da tecnologia, que tem horas que não funciona, né, muito mais atrapalha do que ajuda, mas a gente pensar em como a gente pode utilizar de recursos tecnológicos para potencializar o nosso produto, a nossa experiência com o cliente, a nossa entrega, isso é muito bom. Como, por exemplo, aplicativos, né? Quantas vezes a gente consegue resolver questões ou otimizar um processo de venda ou de acesso a um produto ou um serviço por conta dos aplicativos. Então, usar a tecnologia também é algo que torna um negócio que tem lá a tecnologia a seu favor como um processo de diferenciação, né? Um fator de diferenciação. A gente também tem a questão da localização. Então, quando você tem uma localização que é estratégica, que facilita o acesso dos clientes e proporciona também uma certa conveniência, isso também é visto como um ponto positivo do nosso negócio. A marca, você construir uma marca forte, que gere valor, né, que traga também para o cliente uma percepção onde ele se coloca em um lugar de valorização, transmitindo confiança, credibilidade para os seus consumidores, isso é muito importante. Tanto que a gente vê aí, né, que existem marcas que vendem muito mais porque é aquela marca, né? E não necessariamente, hoje está tudo danado aqui. E não necessariamente pelo produto em si, mas porque a marca em si, ela criou ali um lugar de supervalorização, de credibilidade e confiança, que faz com que os seus consumidores queiram, desejem muito consumir os produtos e serviços dessa marca. A sustentabilidade também, né? Empresas que hoje se posicionam, que trazem como diferencial uma preocupação, um compromisso com a responsabilidade social, ambiental, e oferece produtos e serviços sustentáveis, também se destacam. Por que isso? A gente tem hoje segmentos de clientes que eles têm perfis muito específicos, né? Que eles querem consumir produtos muito específicos, produtos mais sustentáveis, produtos que comunguem com os valores, com coisas que eles acreditam, né? Com o estilo de vida que possuem, com o que eles valorizam, com o que faz sentido para a jornada de vida deles. Então, empresas que trazem esse posicionamento, que se diferenciam dessa forma, acabam também atraindo muito mais esse público. Atendimento e experiência do usuário. Um atendimento, gente, quando a gente fala de atendimento, eu vou abrir um parêntese aqui, porque a gente sabe que o bom atendimento é obrigação, tá? A gente não tem que pensar assim, mas meu atendimento é excelente, é o meu diferencial. Não, o seu atendimento, ele tem que ser bom. Então, isso não é um diferencial. O que torna um atendimento diferencial para o mercado, para o seu cliente, é a experiência do usuário. É o que você consegue proporcionar
em termos de experiência no momento do seu atendimento, no momento da venda, no momento em que a pessoa consome o seu produto ou o seu serviço. Então, um atendimento excepcional com foco na satisfação e fidelização de clientes. E olha que essa palavra é uma palavra super mágica que a gente precisa pensar, que quando a gente foca em um atendimento, em uma experiência do usuário, a gente traz esse usuário, essa pessoa, esse cliente para um lugar de fidelização. E é muito mais fácil a gente vender mais vezes para quem já comprou da gente do que a gente ficar captando novos clientes. Além de mais fácil, porque essa pessoa ela já teve um contato com a gente, já consumiu, já é uma consumidora do nosso produto ou serviço, o custo de aquisição de um novo cliente ele é sempre muito maior do que você vender e trabalhar ali dentro da sua estrutura para pessoas que você já vendeu, que já comprou, já consumiu o que você oferece. Então, proporcionar uma experiência única e memorável para os seus clientes, desde o primeiro contato até o pós-venda, é sim considerado um fator de diferenciação. Não é o atendimento pelo atendimento, mas a experiência que esse cliente tem ao longo da jornada dele contigo, tá? Qualidade. Outro ponto aqui que é fundamental. Se você vai oferecer um produto ou serviço, o básico é que ele apresente qualidade, tá? Mas, quando a gente fala do básico, a gente está falando de uma entrega de um produto, serviço com qualidade. Ok. Só que quando a gente supera as expectativas do nosso cliente, a gente traz um fator de diferenciação. Às vezes o cliente compra um produto, compra um serviço, e acredito que isso já deve ter acontecido com vocês, que esse produto fazia ali uma propaganda vendendo uma solução. Só que quando você comprou, que você foi consumir, você viu que aquele produto era muito melhor do que o que você imaginava. Que a durabilidade dele foi muito maior do que o que você esperava. Percebe? Então, aí a gente começa a perceber que esse produto, esse serviço, tem como fator de diferenciação a qualidade. Quando muitas vezes você tem uma expectativa de durabilidade ou de atendimento da sua necessidade, e essa expectativa ela é superada a partir do momento que você consome esse produto ou serviço. E preço. E aí aqui, Nandinha aqui sabe de tudo de vendas aí, também vai falar sobre essa questão de preço. A Gabi, que fala de precificação, também vai trazer mais conteúdo sobre preço. Só que eu quero trazer para vocês que preço como fator de diferenciação, ele precisa ser competitivo, acessível, sendo a opção mais vantajosa em termos de custo-benefício. Não necessariamente a mais barata, tá? Preço não é... Quando você traz a diferenciação em relação a preço, não é sobre você vender mais barato, desqualificando o seu produto, inclusive o seu serviço, ou até mesmo, como é que eu vou dizer, perdendo dinheiro, né? Porque se você tem um custo de produção, se você tem um custo ali de entrega, e você não considera isso, baixa o preço do seu produto ou serviço, no intuito de trazer isso para a sua audiência, para o seu cliente, como um fator de diferenciação sem analisar esses pontos, você vai estar errando dentro da sua estrutura do seu negócio. Você não está criando um negócio sustentável. E a Gabi vai falar um pouquinho sobre essa importância de você saber precificar da forma correta. Então, não pense em preço como um fator de diferenciação, no sentido de baixar o preço, simplesmente. Pense no custo-benefício. Muitas vezes o cliente vai ver que o seu preço, em relação ao benefício que é gerado, é muito pequeno. E o trabalho de mostrar isso para ele é seu. É você que tem essa função, a partir de um bom posicionamento, tá? E aí, você precisa entender, através de todos esses fatores aí que eu trouxe para vocês de diferenciação, veja qual deles faz mais sentido ou pode ser aplicado dentro do seu modelo de negócio. Comece a idealizar isso de uma maneira prática. E a definição do seu fator de diferenciação, ele também vai demandar uma análise de mercado. Então, é importante que você olhe o mercado, veja o que está acontecendo em termos de tendência, em termos de preço, em termos de fornecedor, em termos de concorrentes, né? E também em relação aos seus clientes. O que meu cliente está esperando de mim? Né? Como é que meu cliente me vê? Qual é a expectativa dele? O que de fato ele precisa? Para que eu possa olhar para esses fatores de diferenciação e inserir no meu modelo de negócio aquele que faz mais sentido para o meu cliente. Aquele que, de fato, vai ser visto e valorizado pelo meu cliente, de maneira que ele vai olhar e vai dizer assim, uau, essa empresa realmente se destaca por isso. Essa empresária, essa consultora, essa empreendedora, essa mentora, essa doceira, ela se destaca por isso aqui. Porque ela tem esse fator de diferenciação que vai além daquilo que eu esperava, tá? Vai além daquilo que eu precisava. Então, você precisa analisar
também e considerar esses pontos aí que são super importantes. E quando a gente fala na construção do seu negócio, de você, da sua empresa, enquanto referência, existem pontos aqui que eu quero trazer para você rapidamente, antes da gente finalizar essa primeira etapa e a gente passar para os pitches, né, que já estourou o nosso horário com esses contratempos que nós tivemos. Primeiro ponto, essência e personalidade. São pontos que estão muito mais relacionados às suas características, né? Ao seu poder pessoal, a elementos que você tem, que fazem parte da sua essência, que fazem parte da sua personalidade, que você precisa colocar isso a serviço do seu negócio, posturar isso no momento em que você faz uma entrega, no momento em que você se comunica, porque isso faz com que você comece a se destacar. Isso faz com que as pessoas percebam que você tem algo que é só seu. Você tem algo que só você tem e que você pode dar para elas, e não outros profissionais. Que para que ela tenha acesso a isso, a essa essência que você traz, seja na sua forma de ensinar, seja nas suas entregas, seja no seu produto, através da sua maneira de comunicar, ela só vai achar estando perto de você, olhando para você. Então, a sua essência e a sua personalidade são pontos fundamentais para que você seja vista como uma referência. A sua história, olhar para o seu passado e buscar. Eu sou uma pessoa que eu falo muito sobre isso, né? De você valorizar a sua história, de você honrar suas conquistas, as coisas que você já viveu, os momentos em que você se superou, os desafios que você foi capaz de vencer. Porque essa sua história, quando muito bem apresentada para a sua audiência, para o seu cliente, muito bem posicionada através da sua comunicação, ela lhe coloca como uma pessoa que não vende aquilo que vê em um livro, aquilo que assistiu uma aula e está replicando. Isso te coloca em um lugar da pessoa que viveu aquela situação e que, por isso, tem capacidade de ensinar. E, por isso, tem a capacidade de servir. E, por isso, pode ajudar. Então, a sua história, quando bem posicionada, quando bem contada, quando trazida numa forma de narrativa que envolva a sua audiência e mostre que você oferece aquilo, não porque você está pegando uma tendência do mercado, ou porque é modinha, ou porque simplesmente você acha que é capaz de falar, mas sim porque você viveu e tem isso na sua história. Sabe aquela história do skin the game? Pois é, você viveu isso na pele. Você pode se posicionar dessa forma e você passa a ser vista como uma referência. As suas capacitações, né, também elas são extremamente importantes que você coloque isso na mesa. Quais são as suas capacitações, as suas formações, os cursos que você já fez, os acessos que você já teve em termos de aprendizado que trazem para você capacitação suficiente para ajudar outras pessoas, seja com o seu produto ou o seu serviço. Suas experiências, as experiências que você se colocou na vida. E eu falo de experiência de um modo geral, desde experiências profissionais, as experiências de viagens que você já fez, de lugares que você conheceu, de comidas que você já experimentou, de pessoas com quem você esteve presente, de situações que você já viveu e que serviram para você como um aprendizado, que trouxeram na sua jornada uma mensagem que você pode usar para comunicar essa mensagem também para a sua audiência com um aprendizado focado e linkado com o que você oferece. Então, as suas experiências também servem como referência para que as pessoas digam, poxa, ela pode me ajudar, porque ela tem essa vivência, ela experienciou isso, ela passou por isso. Né? É muito parecido com a questão da história. História, a gente traz muito relatos, né? Situações que ocorreram, experiências, muitas vezes, foi um ponto, uma situação, foi algo que nos trouxe uma provocação, um sentir. E é importante que você traga também isso e comece a comunicar isso, se posicionar. Lembra que eu falei que não adianta só você ter fator de diferenciação, você precisa saber comunicar? Então, nessa narrativa que você vai construindo com a sua audiência, através do seu posicionamento, da sua comunicação, é que você vai trazendo a sua personalidade, pontos da sua história, a sua capacitação, suas experiências que você já viveu e que você sentiu, né, que você teve coisas ali que você pode transbordar para as pessoas que te acompanham. Soluções e feitos. Soluções, seus produtos, seus serviços, mostre como você criou aquilo, seu processo de construção, os bastidores da sua produção, os bastidores da construção do seu trabalho, como que funciona o seu trabalho. Ai, mas o concorrente vai ver. O concorrente ele vai ver e vai ficar só vendo, porque ninguém faz como você faz. Então, as suas soluções, os seus feitos, as entregas, os prêmios, os reconhecimentos que você já teve na vida ao longo da sua história, servem para você, para te colocar no lugar como referência no que você faz. Os depoimentos dos seus clientes
seja cliente ou sejam pessoas que simplesmente te acompanham, mas que dão feedbacks positivos para você. Às vezes você gera um conteúdo gratuito, como eu faço muitas vezes lá no nosso canal, do portal, e eu recebo, né, retorno das empreendedoras que estão lá, poxa, gostei do conteúdo profundo. Então, esses comentários, eles também servem para me colocar como referência de uma pessoa, né, me colocando ali, me posicionando como uma profissional que é capaz de gerar transformação. Porque se eu faço isso no gratuito, imagina no pago, né? E ambiência e relacionamentos. Meu bem, ninguém faz nada sozinho. Entenda isso. Ninguém faz nada sozinho e ninguém faz nada somente na sala de casa. Eu estou te falando isso porque eu estou exatamente aqui na sala da minha casa. E para eu fazer esse evento, eu não fiz sozinha. Eu estou contando com outras pessoas. Eu faço hoje parte de um grupo com as minhas especialistas. E eu acompanho o trabalho delas, eu vejo o movimento delas. E isso gera para mim ambiência. Eu faço parte hoje de uma comunidade, de uma profissional, que eu acredito que algumas aqui conhecem, chamada Clara do Vale. Ela vai estar até aqui em Salvador no final do ano. Eu tive a oportunidade de adquirir um produto dela, e hoje eu faço parte de uma das comunidades dela. Isso é ambiência. Lá, eu estou com outras profissionais que falam de negócio, que conversam sobre negócio, que trocam experiências, que trazem para a mesa suas questões, geram relacionamentos. A parceira que eu tenho aqui hoje, a Miriam, que inclusive apresenta o podcast comigo, eu conheci lá. A Miriam, ela mora no sul, em Curitiba, no Paraná, e eu estou aqui em Salvador. Então, veja o quanto que isso vai trazendo para a gente não só robustez, mentalidade, força, mas isso nos coloca no lugar de referência. Se você está num ambiente com pessoas que vão te ajudar a crescer, se você está se relacionando com pessoas que estão trocando com você, você coloca isso para a sua audiência, você se posiciona como você está sentada numa mesa, você não é qualquer pessoa. Você é uma pessoa que você tem referências, e boas referências, que está cercada de bons profissionais, de bons parceiros. Percebe? Então, esses são alguns elementos que eu quero que você também comece a analisar. Como você pode começar também a inserir esses elementos dentro da sua comunicação, dentro do seu posicionamento, na construção dos seus produtos, dos seus serviços, para que você seja vista cada vez mais como uma referência. E o que fazer, Karina, para construir essa reputação e posicionamento de referência? Seja autêntica, seja você. É o que eu falei, a internet é um oceano, é um mar aberto, tem muitas oportunidades, mas para você se destacar, você precisa ser você. Seja autêntica, traga a sua comunicação, traga os seus elementos de marca pessoal, traga coisas que reflitam os seus valores, que comunguem com o que você acredita. Potencialize a sua marca pessoal, tenha gestão da sua marca pessoal. O que significa isso? É pegar essa essência e usar ela de forma estratégica. É saber gerenciar as minhas qualidades, habilidades, características pessoais, talentos, de maneira que eu consiga mostrar para o cliente que eu sou uma pessoa autêntica, que eu tenho a minha própria voz. Então, construa uma marca pessoal forte no digital. E não só no digital, meu bem, nas relações que você tem. Eu sou uma pessoa que eu sou extremamente engraçada, né? Não sei se vocês sabem, mas eu sou atriz, eu tenho DRT, inclusive como atriz. Sou uma palhaça nos meus bastidores. Inclusive, em alguns momentos, eu abro umas brincadeiras nos meus stories com a minha audiência. Mas no meu dia a dia, no meu posicionamento profissional, eu trago a minha marca pessoal muito bem gerenciada, porque eu não posso ficar trazendo as minhas piadas internas para o meu público. Né? Eu não posso falar tudo que eu falo com as minhas amigas no bar, tomando minha cervejinha gelada, nos meus stories, no meu conteúdo. Eu posso, sim, trazer um jargão, eu posso trazer um elemento, né? Eu posso trazer um jeitinho, uma brincadeira, um tom de voz, mas a minha comunicação não pode ser o tempo inteiro nesse lugar, porque eu sou engraçada, porque eu sou legal, porque eu sou divertida. Então, eu tenho que saber gerenciar a minha marca pessoal, para que as pessoas entendam que ali é o meu trabalho. Eu sou uma pessoa acessível, eu sou brincalhona, eu sou leve, eu sou gostosa, eu sou maravilhosa, a gente ri, a gente fala besteira, chama vocês de leoa, né? Eu faço mais, eu sei onde o lugar da minha marca pessoal. Criando conteúdo de valor também é como você vai se posicionando como referência, você vai conquistando esse lugar aí, né? E conteúdo de valor não é o conteúdo copiou e colou, é o conteúdo onde você tem suas próprias referências.
Se não for para você criar conteúdo de valor, não perca tempo criando conteúdo qualquer. Porque você só vai mesmo perder tempo. Porque vai ser um conteúdo raso, de Google, copiou, colou, copiado por outras pessoas, de outros perfis que você viu, e que as pessoas não vão se conectar. Elas não vão ver a sua personalidade no seu conteúdo. Elas não vão ver o que você ali está trazendo aquele conteúdo, aquele ensinamento, porque você vive aquilo, não porque você encontrou bonitinho um texto pronto, organizou, mudou uma palavrinha para ficar mais assim, e não. Não faça isso. Crie conteúdo de valor. Network, está aqui, se apresente. Vai para um evento, se faça presente. Converse, fale do seu negócio, troque telefone, conheça outras pessoas. Se interesse pelas pessoas. Porque as pessoas acham que network é só falar de si. Mas network é ouvir o outro também. Se você vai fazer network, não vá só pensando em falar de você e do seu negócio. Vá pensando também em conhecer o outro. Ofereça soluções reais, conheça seu cliente muito bem, traga soluções que de fato façam sentido para ele, seja persistente e paciente, porque esse processo todo de você criar esse lugar de referência é uma construção. Identifique e posicione muito bem o seu nicho, não queira vender para todo mundo. Não queira vender para todo mundo. Você não é picolé da praia, né, que sai por aí vendendo para todo mundo. Saiba muito bem para quem você vai vender, a quem você vai ajudar, quem você é capaz de transformar. Mostre seus resultados. Os nossos resultados, eles falam muito também sobre a gente, né? Muitas vezes a gente tem resultados ao longo da nossa vida e a gente não mostra. Então, mostre seus resultados. Mostre para as pessoas que você, de fato, pode ajudá-las. A roda de ação que eu quero trazer para você hoje, meu bem, a gente ia fazer um exercício prático aqui, mas o nosso horário já está bastante estourado. Ainda temos 2 conteúdos para ver ainda agora pela manhã. Mas eu quero que você faça o seguinte. Eu quero que você mapeie esses seus elementos de referência. Quero que você hoje, na tarde de hoje, quando terminar aqui o nosso evento, você mapeie os seus elementos de referência. Quais são os pontos da sua essência, da sua personalidade que você quer trazer para a sua comunicação? Quais são os pontos da sua história que você gostaria de compartilhar com a sua audiência, porque falam muito sobre o que você faz, o que você entrega, como você pode ajudar? Quais são as capacitações que você tem? Você já parou para listar quantos milhões você já investiu em cursos, treinamentos, capacitações, e que você às vezes não fala sobre isso? Experiências que você já viveu, soluções, suas soluções, você tem hoje falado dos seus produtos, dos seus serviços, ou você está só criando conteúdo para talvez um dia, quando todo mundo estiver me curtindo, me amando, eu vou lá e faço uma oferta. Não faça isso. Você está preparando a sua audiência para comprar do seu concorrente. Porque o seu conteúdo é maravilhoso. Todo mundo já entendeu o que precisa. Mas você não oferece a sua solução, as pessoas vão comprar em outro lugar. Elas já sabem, graças a você, elas já sabem que precisam comprar, consumir esse produto, esse serviço. Mas, infelizmente, não vai ser na sua mão, porque você não fala das suas soluções. Depoimentos, se você já atendeu alguém, você já prestou serviço, você já entregou alguma dica para alguém, a pessoa lhe deu um feedback positivo, printa. Pede para a pessoa fazer um vídeo. Divulga isso. Mostra o que você está fazendo. Ambiência e relacionamentos. Seja bem-vinda, tá? Você está no lugar certo. Mas mapeie como você pode se expor um pouco mais. Ampliando sua rede de relacionamentos, buscando essa ambiência em lugares que fazem sentido para você e para o seu negócio. E, é claro, lembra para você, faça parte do portal da nossa comunidade de alunas, que está de portas abertas, para que você possa continuar construindo essa ambiência.